Há polêmica no ar. Há sempre polêmica quando há, a gente procura ouvir um lado, dois, três, enfim, para a gente poder entender. Já ouvimos vários. É a questão da exploração do petróleo na foz do Amazonas, que envolve o governo federal de um lado, o IBAMA do outro lado, o Ministério do Meio Ambiente sumiu do outro lado, e há organizações ambientalistas do outro lado, e são vários, é um polígono. Para a gente poder entender melhor, nós pedimos aqui ao Harrison Sampaio, que é do Greenpeace Brasil, para conversar um pouco conosco. Harrison, muito obrigado aqui por atender o jornal Nova Brasil. Obrigado, Heródoto. Bom dia. É um prazer. Qual é a avaliação que vocês fazem, então, dessa polêmica ainda, porque não há decisão, explorar ou não petróleo na foz do Amazonas? A avaliação que o Greenpeace faz é de que a região da Foz do Amazonas é uma região extremamente sensível ambientalmente e que não há subsídios técnicos suficientes, nem critérios bem definidos para poder aprovar nesse momento qualquer atividade para aquela região. O IBAMA ele já se posicionou nesse sentido e é em razão disso que nós temos uma negativa para a Petrobras explorar petróleo naquela área. Então, o que ocorre hoje é uma tentativa de subverter esse processo técnico que já ocorreu, já houve uma decisão, mas a Petrobras continua insistindo numa espécie de complementos, de esclarecimentos, e aí junta-se outros atores, como o próprio governo federal, para tentar influir com a decisão política em cima dessa exploração de petróleo na Foz do Amazonas. Agora, já há uma decisão técnica por parte do IBAMA? Sim, nós tivemos duas, na verdade, né? Duas decisões, uma mais recente no ano passado, que atestava as inconsistências do plano operacional apresentado pela Petrobras. Porque aquela região, ela não apenas tem elementos sensíveis, como um sistema de recifes, que ainda precisa de maiores esclarecimentos, e esse esclarecimento ele é imprescindível para a nossa legislação ambiental, para aprovar qualquer atividade, não apenas de petróleo, como também de planos operacionais, né? Ou seja, não ficou atestado para o IBAMA que a Petrobras ela teria efetivamente condições de realizar atividades naquela área, porque é uma área muito diversa das outras áreas marítimas que nós temos no Brasil, onde já existe essa exploração. Então, houve essa decisão no final do ano passado, e a Petrobras ela entrou com um pedido de novos esclarecimentos, e aí é onde vem um problema, porque o presidente do IBAMA, ele acatou esse pedido para dar um prazo a mais para a Petrobras complementar informações. Então, hoje, na verdade, o que existe é um parecer técnico de analistas do IBAMA dentro do processo do licenciamento que recomenda o não prosseguimento e o arquivamento, ou seja, a negação do pedido e o arquivamento. Porém, essa decisão, em última análise, cabe ao presidente do IBAMA. E aí foi justamente nesse ponto em que ele optou por conceder mais prazo para complementar informações. E por isso nós nos encontramos nesse momento. Agora, Harrison, nós apresentamos outro dia aqui uma declaração da presidente da Petrobras, dizendo que ela tem toda a segurança para explorar, etc., com uma tecnologia que ninguém tem. E se houver qualquer problema lá, a Petrobras está absolutamente aparelhada para segurar as pontas. Sim. Esse é o problema, né, da grande contraposição entre empreendedorismo, atividades econômicas e proteção ambiental no Brasil. Porque todo empreendedor, toda empresa vai dizer que ele domina a sua atividade, que domina o seu produto, que tem total condições de explorar. Nenhum empreendedor, nenhuma empresa vai dizer que não tem aptidão. Porém, o papel de dizer sobre a viabilidade da atividade, do empreendimento, de qualquer que seja a operação, não cabe à empresa, não cabe ao empreendedor, seja ela pública, seja privada, seja economia mista. A análise ela tem que partir de um órgão competente, que é o IBAMA. Então, não é uma decisão que cabe ao governo federal, não é uma decisão que cabe à Petrobras, não cabe ao Ministério do Meio Ambiente, de Minas e Energia. É uma decisão que é da Petrobras, é uma decisão que deve ser técnica. E o que nós vemos até aqui, por todo o histórico do processo, que é público, é que o órgão não ficou convencido e, mais do que isso, atestou a inviabilidade neste momento. E não é uma inviabilidade simples que basta você construir uma unidade ali de proteção animal e isso vai ser resolvido. Vai muito além disso. São inconsistências operacionais que vêm da
falta de informação sobre a própria região, e isso leva tempo, precisa de estudo, e não é o estudo que o Lula está propondo com a Petrobras, de perfurar, porque pesquisa ali já é perfuração. É estudo de conhecimento da área, de dimensionar os riscos. Sabendo os riscos, nós conseguimos avaliar bem o impacto e aí dizer se uma atividade pode ou não ocorrer em determinada região. Então, hoje o que falta é isso, é dimensionar muito bem quais são os riscos da atividade, porque para o nosso direito ambiental, vigora o princípio da precaução. Ou seja, quando eu não sei muito bem nem qual é o risco que essa atividade pode gerar, o potencial de impacto, a recomendação da legislação é que não se aprove, que não se defina a viabilidade de nenhuma atividade, porque o potencial danoso pode ser irreversível, ainda mais quando se trata de uma região como a Foz do Amazonas. Ok, Harrison, muito obrigado aqui por atender o Jornal Nova Brasil. É um prazer. Obrigado, Herói. Eu que agradeço. Harrison Sampaio, que é do Greenpeace Brasil, o ponto de vista do Greenpeace em relação à exploração de petróleo na Foz do Amazonas.